Hoje nós vamos falar de um assunto que é a caridade. Porque a porção dessa semana fala explicitamente que quando a gente vê um irmão em necessidade, passando pobreza, a gente não deve endurecer o nosso coração e a gente deve abrir a nossa mão. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso do ponto de vista cabalístico e também do ponto de vista legal e religioso. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. A primeira coisa que eu queria analisar com vocês é o poder espiritual, o poder cabalístico da caridade. Sem muitas definições do que é caridade. Ajudar o próximo, dar um dinheiro para o próximo. Os sábios ensinam isso de várias maneiras. Eu queria contar uma das que eu acho mais interessante, que é um ensinamento, é quase um provérbio, um ensinamento que está no Talmud, no Tratado de Bava Batra, página 10a. O Talmud diz assim: existem 10 coisas que são consideradas muito fortes no mundo, 10 coisas que são consideradas bastante poderosas, mas mesmo assim essas coisas têm algo que as quebre, tem algo que as vence. O Talmud diz o seguinte: nós temos a montanha, mas eu posso quebrar uma montanha com um ferro. Eu posso ir lá, por exemplo, com uma picareta, com uma pá e destruir aquela montanha. O ferro é muito forte, mas eu posso destruí-lo com fogo. O fogo é bastante forte, mas eu posso eliminá-lo com água. A água é bastante forte, mas ainda assim ela fica presa nas nuvens. E quando uma nuvem prende a água, não tem o que a água possa fazer. As nuvens são consideradas bastante fortes, A gente pode ter nuvens bastante pretas, grossas, cheias de água, mas mesmo assim o vento controla essas nuvens. O vento em si é considerado outro elemento bastante forte. A gente pode ter vendavais, tornados, mas a gente consegue comportar o vento dentro do nosso corpo. Gases, e coisas desse tipo. O nosso corpo é bastante forte, mas o medo sobrepuja o corpo. O medo é bastante forte, mas o vinho vence o medo. O vinho é bastante forte, mas o sono vence o vinho, Mesmo que a pessoa esteja bem embriagada, ela consegue dormir, no dia seguinte ela acorda bem. E aí o Talmud fala que a 10ª coisa mais poderosa que nós temos é a morte. A morte é uma coisa extremamente forte. Aliás, mais forte do que todas as outras mencionadas, diz o Talmud. Mas a caridade vence a morte. Então olha que interessante, esse é o primeiro ensinamento que eu queria trazer. Segundo a Kabbalah, quando nós estamos, Deus nos livre, com um decreto de morte sobre nós, por algum motivo, a gente pode estender os nossos dias, a gente pode anular aquele decreto dando caridade. É claro que, infelizmente, no nível que nós estamos, eu não consigo anular a morte totalmente. Não dá pela caridade para eu me tornar imortal. Mas dá sim, a Kabbalah diz, para remover decretos de morte. Então vamos supor que eu faça alguma coisa terrível, alguma coisa errada, ou que por algum motivo esteja decretada a morte. Tem várias histórias dessa na tradição, que eu vou morrer, digamos, tal dia. Às vezes, por um ato de caridade, eu consigo mudar essa data. Um caso talvez bem prático é quando nós estamos doentes mesmo, Deus nos livre com uma doença bastante séria, às vezes fatal. O Talmud diz que uma das coisas mais interessantes para se fazer, essa pessoa que está doente, é começar a doar o seu dinheiro. Porque isso reverte realmente o julgamento e às vezes a pessoa consegue estender os seus dias de vida e se curar, claro, por causa da caridade que ela está fazendo. Bom, um segundo ensinamento que eu queria fazer, que também traz no Talmud, na mesma página, Bava Batra 10a, que é o seguinte: uma pergunta filosófica, Por que existe pobreza? Por que existe essa condição na nossa vida? Muitos filósofos já se perguntaram isso, o Talmud não é diferente, perguntou, e ele traz uma historinha entre 2 personagens bem interessantes. Um deles é o famoso Rabi Akiva, um dos maiores sábios que já existiram, e o outro é um homem que a gente já viu aqui nos vídeos do Zohar e da Energia Semanal, um homem chamado Turnus Rufus, que ele era um governador romano. E esse Turnus Rufus, várias vezes ele entra em debate com o Rabi Akiva sobre esse tipo de questão. Um dia o Turnus Rufus perguntou para o Rabi Akiva, olha, se o seu Deus é um Deus tão bondoso, por que ele permite que exista pobres, pobreza, miséria, mendigos, Se ele é um Deus tão bondoso, que ama o pobre, por que Deus não acaba com a pobreza, por que Deus não alimenta os pobres? E aí o Rabi Akiva, muito sabiamente, disse o seguinte: olha, ele não salva os pobres para que você possa ser salvo do Geinom, do purgatório, digamos assim. O que significa isso? Porque tendo pobres, você que não é pobre, ajuda esses pobres e sai do purgatório. Você consegue fazer um bom ato. Na verdade, a resposta do Rabi Akiva tem o que aqui por trás? Olha, existe um livre-arbítrio, Se não existisse pobreza, você não ia poder fazer uma boa ação para reparar essa pobreza, você não ia ter méritos.
Mas o Turnus Rufus, que também não era nada bobo, vira pro Rabi Akiva e fala assim, não, mas espera, o que você está me falando, eu devia ser punido, né, se eu ajudasse um pobre. Pensa comigo, a metáfora é essa, diz o Turnus Rufus. Vamos supor que tem um rei, né, um rei manda que eu pegue uma pessoa, um escravo dele, um funcionário dele, prenda na masmorra, deixe ele lá preso sem comida, ok? E aí vem alguém e alimenta esse prisioneiro contra as ordens do rei. O que esse rei vai fazer? Vai ficar possesso, né? As ordens dele estão sendo violadas, ele vai provavelmente punir aquele cara que alimentou. Então o Turnus Rufus falou, é a mesma coisa com Deus. Deus decretou que a pessoa tem que ser pobre, decretou que ela tem que ficar nessa prisão, digamos, da masmorra, e eu tô lá alimentando, eu tô indo contra as ordens de Deus. E aí o Rabi Akiva também, sabiamente, responde o seguinte, mas tem um detalhe, a metáfora, como você contou, não é bem assim. A metáfora é mais ou menos do seguinte tipo. Imagina que o rei mandou prender o próprio filho dele num momento de raiva, né? Mandou prender na masmorra e deixar ele sem comida. E aí um servidor do rei foi lá e deu comida por baixo dos panos sem que o rei soubesse pro filho do rei, pro príncipe. O que esse rei faria? Na verdade, esse rei não ficaria irritado, né? Ele ficaria grato porque alguém violou as ordens dele, foi contra ele e alimentou o próprio filho. Então, tem esse pequeno detalhe que o Turnus Rufus esqueceu na metáfora dele, né? Quando uma pessoa está numa situação de pobreza, realmente é porque Deus decretou, realmente nós estamos indo contra Deus se nós alimentarmos essa pessoa, mas nós temos que lembrar que aquela pessoa é um filho de Deus. Então, no fundo, Deus fica feliz com nós estarmos indo contra ele. Ensinamento poderoso esse, né, do Talmud. Bom, por fim, para não nos alongarmos muito no vídeo, eu sei que muita gente fala que o vídeo podia ficar longo, eu também sinto isso, né? Às vezes dá pra gente falar um monte sobre um tema, mas por questões de praticidade eu queria mencionar para vocês Maimônides, que é outra figura maravilhosa. O Maimônides, ele tem um tratado, um livro na verdade chamado Mishneh Torah, onde ele fala sobre todas as leis do judaísmo, né? O Maimônides não está preocupado com Kabbalah, tá? Ele está olhando as leis do ponto de vista religioso mesmo. E claro que não podia deixar de ser, ele analisa a questão da caridade, né? Como é que é interessante a gente dar caridade. E o Maimônides tem uma famosa classificação que eu queria compartilhar com vocês, de 8 níveis de caridades, que segundo eles são das mais poderosas, das mais importantes, até as menos importantes. Das mais corretas, digamos assim, até as menos corretas. Então, vamos lá. O primeiro nível de caridade para o Maimônides, a mais ideal, a mais forte que a gente deveria tentar fazer, segundo ele, é o famoso dar a vara para alguém, ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe. Ele não fala nesses termos, mas o que ele diz é o seguinte, você não dar ajuda para a pessoa de modo que ela dependa de você. Ao contrário, você dar uma ajuda que torne a pessoa independente. Então, por exemplo, você dá um emprego para a pessoa, para que ela possa se sustentar sozinha. Ou você faz uma parceria com ela, né? Ou você até dá dinheiro, você pode dar dinheiro, mas um dinheiro assim vultuoso que ela possa, por exemplo, montar um negócio e depois ela te devolve, né? Que ela não crie uma situação de dependência com você. Essa é a melhor caridade que existe. O segundo nível, já inferior a esse, agora a gente vai cada vez inferior, né? É o seguinte, quem dá o dinheiro não sabe para quem aquele dinheiro está indo, e quem recebe o dinheiro não sabe de quem o dinheiro está vindo. Essa também é bastante elevada, os dois lados estão inconscientes das partes envolvidas, mas já é um pouco inferior ao outro, porque existe a dependência, né? Então é basicamente o que acontece num fundo de caridade. Eu dou para uma instituição, esse dinheiro vai para alguém, esse alguém que recebeu não sabe quem doou, né? E eu que doei não sabe para quem vai. Eu sei que vai para aquela causa, mas não sei individualmente para quem, tá? Terceiro nível, descendo, quem doa sabe para quem, mas quem recebe não sabe, ok? Então só o lado que está doando sabe. Por exemplo, vamos supor que eu ando pelas ruas de noite, tem um mendigo dormindo, eu deixo um dinheiro na xicrinha dele, no potinho dele, né? Eu sei que aquele dinheiro foi para aquele mendigo, o mendigo não sabe. Bastante elevada ainda, só que já estamos no terceiro nível, já é um pouco menos elevada porque eu sei quem é o benfeitor. O quarto ponto para o Maimônides é o contrário. Eu não sei para quem eu estou dando, o doador não sabe para quem o dinheiro está indo, mas quem recebe sabe de quem vem. É geralmente o que acontece no caso de filantropos, né? Eles doam dinheiro, eles não sabem quem é o beneficiário final, mas todo mundo sabe que é aquele filantropo que doou. Então tem os grandes nomes, né? Artistas, famosos, a gente sabe, fulano deu dinheiro. Então eu sei que veio dele, mas ele não sabe para quem foi a causa. Elevado, mas já estamos aí no quarto nível. O quinto nível, agora a gente entra nas mais baixas, né? O quinto, sexto, sétimo, oito.
O quinto nível para o Maimônides é quando eu dou diretamente para o pobre, ou seja, o pobre sabe quem eu sou, eu sei quem é o pobre, né? Mas qual é a elevação desse nível ainda? Eu estou dando antes do dinheiro ser pedido. Eu não precisei esperar que o pobre abra a boca para reclamar, para falar que a situação dele está difícil, eu logo fui e dei o dinheiro, assim que eu vi o problema. O sexto nível, também dou diretamente ao pobre, os dois sabem, né, quem é quem, só que depois de ser pedido, já desceu um nível, né? Se eu tenho que esperar o pobre reclamar e pedir o dinheiro, pedir a ajuda, já é uma caridade de um nível um pouco inferior. Claro que é caridade, tá? Por favor, entenda, extremamente poderoso, mas já é uma caridade de nível um pouquinho inferior. O sétimo nível, o Maimônides diz o seguinte, que é quando eu dou inadequadamente, sei lá, eu não dou, por exemplo, com o valor correto, eu ajudo, por exemplo, só depois que a pessoa pediu, mas pelo menos eu fiz isso feliz, eu fiz isso com um sorriso no rosto, eu tratei a pessoa bem, eu não ajudei tudo que eu podia, né? Foi inadequado, mas eu fiz isso de maneira feliz. E o oitavo nível para o Maimônides, o pior nível, é quando eu dou contra a minha vontade, de cara feia, né? Eu dou sem vontade. Tô dando por obrigação, tô dando, sei lá, por aparência, porque tinha alguém do meu lado, eu queria pagar de bacana e eu dou o dinheiro. Essa é o pior nível de caridade. De novo, ainda é caridade. Claro, tô ajudando a pessoa, tô dando dinheiro. Ela viu meu rosto, eu vi o dela, né? É o pior nível. Eu tô sem vontade. Isso já faz dessa caridade um pouquinho mais fraca, né? Na verdade, a mais fraca de todas. Espero que tenham aproveitado o ensinamento de hoje a respeito da caridade. E a gente se encontra nos vídeos durante a semana e, se Deus quiser, no próximo vídeo também da Energia Semanal. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.